Provérbios capítulo 19, versículo 23. É um versículo aqui que nos mostra como nós devemos viver uma vida abençoada, desfrutar da bênção de Deus. Ele diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Então, o temor do Senhor nos encaminha para a vida. Mas que vida Ele nos encaminha? A vida que Deus tem para nós, que é uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus e uma vida onde Deus está conosco para nos abençoar e nos fazer vencer todas as batalhas, tudo aquilo que impede do ser humano ir adiante. Eu citei na oração que Jesus disse, ele disse assim: aquele que me enviou, o Pai, está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, se a gente anda no temor a Deus, que andar no temor a Deus é fazer o que agrada a Deus, é respeitar a palavra dele, é não sair da palavra dele. Se a gente fizer, Deus vai estar sempre conosco. Isso não quer dizer que não enfrentamos nesse mundo, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. O mundo produz aflições, coisas que acontecem no mundo, toda a situação que às vezes nós temos que enfrentar vai trazer aflições, mas naqueles momentos de angústia, de aflição, Deus vai estar ali conosco. E Ele, igual Ele falou no Salmo 91, que Ele disse: estarei com Ele na angústia e o livrarei. Ele vai nos livrar, Ele vai estar conosco, vai nos ajudar. Então quer dizer, e vai nos levar para o quê? Para a vida verdadeira, a vida que Ele tem para nós, que é uma vida de comunhão, de intimidade com Deus e debaixo também das bênçãos de Deus. Mesmo aquelas situações que vierem para nos destruir, que vierem para causar danos à nossa vida, elas vão ser revertidas, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você anda no temor a Deus, você anda no respeito à palavra e você verdadeiramente anda no amor a Deus. Então todas as coisas que acontecerem ao seu redor, na tua vida, Deus, mesmo que aquilo tenha vindo para te causar um dano, mas Deus vai mudar aquilo ali e vai acabar fazendo o quê? Contribuindo para um bem melhor na sua vida, até para o crescimento, para uma confiança maior em Deus. Você imagina uma pessoa que passou pelo momento de muita aflição, de muita luta, e de repente ela confia em Deus, busca a Deus, e Deus abençoa e ela sai dali vitoriosa. Aquilo ali vai contribuir para que a fé dela seja maior, mais edificada, porque ela vê o agir de Deus e ela compreende: não, Deus está comigo, Deus está comigo. Por exemplo, Davi, o reinado de Davi, ele foi um reinado de batalha, não foi um reinado de paz. Ele estava sempre os seus inimigos em guerra, mas a Bíblia diz: por onde o Davi se conduzia, Deus lhe dava vitória. Então chegou um momento que Davi entendeu que Deus tinha confirmado ele para ele, que Deus estava abençoando ele. Por quê? Porque as batalhas tinham, as lutas tinham, mas em todas Deus lhe dava vitória. Então, se Deus estiver conosco, ou melhor, se nós estivermos no temor ao Senhor, temendo a Deus, respeitando a palavra, esse temor vai nos encaminhar à vida que Deus tem para nós, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma verdadeira vida de fé, e Deus, Ele vai nos abençoar e vai nos ajudar em todo momento. Tem o exemplo do rei Josafá. Ele estava tudo calmo,
Só que de repente alguém chega e diz para ele: olha, se levantou aí uma grande multidão, está vindo contra ti, e estão vindo para te destruir. E era verdade, o inimigo nunca se levanta para te ajudar, ele se levanta para te destruir. Essa é a função dele. E quando Josafá soube daquilo, Josafá andava com Deus, tinha comunhão com Deus. Ele reúne o povo. A princípio ele até tem, a má notícia sempre traz um medo. Só que ele reúne o povo e diz: vamos buscar Deus, vamos orar. E ele começa a orar e buscar a Deus. E à medida que ele está orando, buscando a Deus, Deus levanta um profeta ali que chega e diz assim: olha, fica tranquilo, porque essa luta você não vai ter que lutar, Deus vai lutar por você. A batalha é do Senhor. O Josafá já tinha até falado na sua oração: Deus, a multidão é grande, nós não sabemos o que fazer, não temos força para lutar com esse povo. Aí Deus disse: então fica tranquilo, eu vou lutar por vocês. Só que você vai fazer o seguinte: você vai levantar cedo e vai de encontro ao inimigo. Quer dizer, está com medo do inimigo. Deus está dizendo: você vai de encontro. Só que eu vou entrar na peleja. E o Josafá foi, levantou cedinho, preparou o povo, inclusive preparou pessoas para ir louvando a Deus, e foram de encontro ao inimigo. Quando eles chegaram lá, o que eles encontraram? Eles encontraram o inimigo vencido, destruído, e as riquezas do inimigo estavam tudo ali, que aquilo serviu para Josafá recolher. E eram muitas coisas, porque imagina só, naquela época, quando o rei saía à batalha contra outro, ele levava um grande exército, muita gente com ele, porque a batalha naquela época era travada na base da espada e do arco e flecha. Então tinha que ter muita gente para lutar. Não é como uma guerra hoje, o cara manda um avião, solta a bomba e acabou. Era pessoas. E onde vai um grande número de pessoas, tem que levar também um grande número de alimentos, de vestimentas, de coisas que o ser humano necessita. Então eles iam para a batalha e levavam muitas coisas, além das armas que tinha, que era muito importante. E quando aquele povo vieram contra Josafá, eles trouxeram também, vieram preparados. Só que aí Deus entra na batalha, cria uma situação que aquele povo, eles começam a lutar entre si e eles mesmos se matam. E quando Josafá chega lá, está o inimigo todos mortos, e sobrou grande riqueza, quer dizer, sobrou as roupas daquele povo, sobrou as armas, sobrou os alimentos que eles trouxeram, os animais que eles trouxeram, tudo, isso era riqueza. Então quer dizer, aquilo que vinha para destruir Josafá, aquilo que vinha para acabar com Josafá, Deus reverteu, mudou aquela situação e acabou trazendo era riqueza para ele, porque os bens materiais daquele povo ficaram para Josafá. Tanto é que a Bíblia diz que ele ficou ali 3 dias só recolhendo coisas ali junto com o exército dele. Então ele foi, não precisou brigar, não precisou lutar. Deus tomou a frente e ainda saiu dali com riquezas, ainda saiu dali com bens materiais. Quer dizer, cumpriu-se a palavra de Deus que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que andar no temor a Deus, amando a Deus. O temor te leva a amar, porque o temor é o que? Eu tenho dentro de mim o temor de faltar com respeito à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então eu vou procurar compreender a vontade dele, andar na vontade dele, fazendo aquilo que é agradável aos olhos dele. Isso é amar a Deus. Então temor e amor a Deus anda junto. Isso vai encaminhar o quê? Para a vida. Por quê? Porque eu vou andar na direção de Deus. Deus, ele tem justamente o ensinamento certo que nós precisamos para a gente termos uma vida abençoada. E quando você está andando no temor a Deus, você anda na palavra. Então você anda na direção de Deus. Isso vai te encaminhar para a vida que Deus tem para você. Então por isso que ele diz:
O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito. Então, quem tem o temor de Deus, e o temor de Deus tem que estar no nosso coração, porque na hora que nós fomos tentados a agir contrário à palavra de Deus, a desobedecer a Deus, a fazer as coisas erradas, aquele temor dentro de nós, aquele respeito às coisas de Deus vai fazer você vencer a tentação, dizer não, não vou fazer isso. Aí você continua andando com Deus, isso vai trazer para você o que? Satisfação, porque vai trazer as bênçãos de Deus na tua vida, vai trazer a direção de Deus. Então, aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Por que não vai, o mal não vai visitá-lo? Porque ele vai estar amparado na presença de Deus, ele vai estar guardado por Deus, e mesmo que o mal se levante contra a pessoa, o que é que vai acontecer? Deus vai tomar a frente, como Deus fez com Josafá. Se levantou ali uma multidão contra ele, tentando destruir, era um mal que estava vindo contra ele, mas aí Deus tomou a frente, Deus deu vitória para ele contra aquilo, e o mal não chegou até ele, pelo contrário, ele saiu ali na bênção. Então, se a gente andar no temor a Deus, nós vamos andar na direção da palavra. Você vai andar debaixo da direção da palavra, crendo na palavra, obedecendo a palavra, e você vai ter sobre a sua vida o quê? A bênção de Deus. Deus te abençoando, Deus te dirigindo teus passos, e você vai evitar, no temor a Deus, você vai evitar também os excessos que o ser humano acaba, às vezes, causando, que traz problemas. Por exemplo, se a gente olhar para a sociedade, algumas coisas na sociedade, é muito fácil nós identificarmos alguns sofrimentos que as pessoas vivem, que elas trouxeram para a sua vida pelas escolhas que fizeram. Por exemplo, quantas pessoas não estão sofrendo porque o seu casamento foi destruído, perdeu o casamento? E perdeu por quê? Às vezes porque agiu fora da palavra, agiu errado. Por exemplo, uma vez um cidadão na cidade de Fortaleza, ele me procurou e disse assim: pastor, ora por mim, pelo meu casamento, que eu quero restaurar meu casamento, só que hoje está difícil. E aí ele falou porque estava difícil. Ele disse assim: eu vivia na igreja, minha esposa da igreja, e a gente via um casamento maravilhoso. Ele disse: só que de repente eu saí da igreja, comecei a me empolgar com o mundo, aí eu traí minha esposa. Quando minha esposa foi descobrir que eu tinha traído, ela me abandonou. Ele disse: aí eu caí no mundo das farras, das bagunças. Ele disse: eu tinha uma oficina, perdi minha oficina. Ele disse: a situação ficou tão feia que eu fui morar na rua. A minha sogra disse assim, para não me ver jogado na rua, se compadeceu de mim, me deu uma moradia nos fundos da casa dela, tem um quarto lá no quintal. Ela disse: olha, mora aí, só que tem uma coisa, você não vai chegar nem perto da minha filha, porque você não presta. Olha a coisa, ele estava morando de favor com a sogra e com a sogra olhando para ele dizendo: você não presta. E realmente, pelo que ele tinha feito, né? Então perdeu o casamento, estava sofrendo por isso. E ele disse: o que eu mais quero é reatar o meu casamento. Já fazia alguns anos, né, que ele estava separado. Ele disse: mas está muito difícil por isso. Aí estava começando a se levantar, a trabalhar aquela coisa, mas estava sofrendo por quê? Andou fora, deixou o temor de Deus. Então ele mesmo se destruiu. E aí você vai ver muitas pessoas, você olhando na própria sociedade, vai ver muitas pessoas sofrendo. Por exemplo, às vezes a gente vê as pessoas com aquele, principalmente em rede social dá muito isso, as pessoas com aquela compaixão pelas pessoas que estão jogadas na rua. Ah,
está jogado, a família não cuida, não sei quem cuida, mas ninguém sabe o que a pessoa aprontou para ficar naquela situação, porque muitas pessoas estão morando na rua, jogadas na rua, não estou dizendo, tem suas exceções, mas muitos é porque pegaram um caminho de rebeldia, a ponto que não dava mais para conviver com ela e nem ela com as pessoas, às vezes com a própria família, e foi jogada na rua. Uma vez, por exemplo, numa igreja que eu passei lá em Contagem, eu terminei o culto e a igreja tinha uma cobertura assim lá de fora, e quando eu saí fora tinha um rapaz dormindo lá naquela cobertura da igreja, e ele ficou ali, era o culto da manhã, ele ficou até o culto da noite, 6 horas da noite, o culto era 7 horas, 6 horas eu saí lá fora e ele estava lá dormindo, até acordei, eu vou acordar esse rapaz, vai ficar legal, as pessoas chegando lá aqui, acordei e ele disse assim, olhou para mim e disse, nossa, dormi bem, o senhor não sabe o que é dormir na rua, o quanto é perigoso, aqui eu encontrei paz, ali ele se sentiu seguro. Aí eu comecei a conversar com ele, porque ele estava na rua. Aí aquele rapaz, ele tinha esposa, tinha filhos, tinha até um caminhão, mas se entregou aos vícios. Aí a família não aguentou e ele também não aguentou a família, as brigas de casa, e foi morar na rua. Estava vivendo aquela vida. Quer dizer, não deveria ter passado por aquilo, foram os seus erros que levou àquilo. Aí eu tinha até na igreja, eu tinha um irmão que tinha uma clínica de restauração, né? Aí eu liguei para o irmão, perguntei se ele queria ir procurar se libertar do vício, arrumar ajuda, queria ajuda, ele disse que sim. Aí ele foi para lá, ficou um tempo, depois voltou para a família dele, até apareceu lá na igreja um domingo lá com a mulher e os 2 filhos, era verdade a história dele. Mas por que aquele homem estava sofrendo? É destino, como o povo diz, porque nasceu para sofrer? Não, ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu destinado a sofrer ou a ser grande. O destino quem faz é você, pelas escolhas que você faz. Se você escolher obedecer a Deus, andar na direção de Deus, Deus vai te dar a direção certinha. No temor a Deus você vai evitar coisas ruins, você vai evitar de entrar em caminhos que possa te levar a sofrimento. Lógico, tem coisas que acontecem na vida do ser humano que não foi escolha. Por exemplo, uma doença, uma enfermidade, a pessoa não escolheu. Se bem que tem casos para a pessoa que plantou aquilo. Tem gente que viveu a vida toda nos vícios, na coisa, acaba atraindo doença para si. Mas tem casos que não, né? Tem casos que não, tem casos que vem. Mas mesmo nesses casos que toma a vida do cristão, se ele tiver no temor a Deus, andando na palavra, ele vai ter também a capacidade de crer na palavra, invocar a Deus e Deus ajudá-lo a sair daquela situação. Por isso que a Bíblia não é mentirosa e a Bíblia diz que quem tem o temor do Senhor, o temor encaminha ele para a vida, ele ficará satisfeito e não visitará mal algum. Cabe a gente andar nesse temor, e o temor de Deus vai nos encaminhar em quê? A andar na direção que a palavra de Deus nos dá. Então nós vamos evitar um bocado de dor de cabeça, porque vai dar certinho. Amém, Jesus? Então fica assim essa